Olá pessoal, me chamo Maroni Beckman, professor de matemática, e a aula de hoje é sobre escala numérica. Tá? Pessoal, vimos estudando aí relações entre grandezas, né? E uma das relações mais fundamentais é a razão, tá? Que é quando você compara duas grandezas através da divisão, né? Do quociente entre elas. E uma das razões especiais, muito presente no nosso dia a dia, é a chamada escala numérica, né? Por que a escala numérica é uma razão? Porque ele relaciona o tamanho de algo real com aquele desenho, aquela redução daquilo ali. Por exemplo, um mapa, tá? Seu mapa lá de geografia. Olha, seu mapa, na verdade, ele é uma miniatura, né? Uma redução do terreno original. Só que para isso, a gente tem que saber quantas vezes houve aquela redução, tá? Então você vai ter uma relação entre o tamanho real das coisas e o tamanho naquela redução. E quem faz esse valor, quem dá esse valor, é justamente a escala numérica, tá? Que é uma relação, que é uma razão entre o tamanho real das coisas e o tamanho no desenho. Né? Então tem muitas aplicações no nosso dia a dia, né? Na construção civil, na cartografia, beleza? Então vamos lá. Então, o que é uma escala numérica? Chamamos de escala numérica a razão que relaciona a distância de um desenho, né? Ou em qualquer redução e a distância real, tá? Então se você tiver uma situação 1 para 1000, né? Assim que a escala consegue ou na forma de divisão ou na forma de fração, tá? Então 1 para 1000 que eu leio aqui, tá? O que significa que 1 centímetro no desenho, na realidade ele vale 1000, tá? Uma escala 1 para 10.000, 1 centímetro no desenho, 10.000 na realidade, e assim sucessivamente. Uma escala de 1 para 50. 1 centímetro no desenho igual a 50 centímetros na realidade. E outra coisa importante de se ressaltar, a escala sempre relaciona medidas de centímetro para centímetro. Tá? Então a unidade de medida das distâncias, né, padrão é o centímetro. Beleza? A escala numérica é calculada a partir da seguinte expressão. Então você tem uma formulazinha, né? Esse Dzinho, D minúsculo, significa a distância no desenho, né, em centímetro, e esse D maiúsculo representa a distância real, tá? Então, esse valor, a relação, a divisão entre esses dois valores que você obtém o valor da escala numérica. Beleza? Bom, quais são as aplicações? Onde a gente vê exemplos de escala numérica na prática? Na cartografia, na elaboração de mapas, nos projetos arquitetônicos, como maquetes de edifício, planta baixa de casa, elaboração de monumentos, modelos de aeronaves, de automóveis. Então, qualquer situação onde você vai fazer uma redução daquilo que é real, você precisa de uma escala. Tu reduziu quantas vezes? Eu reduzi 50 vezes, então a escala de 1 para 50. Aí eu reduzi 100 vezes, ou 1 milhão de vezes, no caso de um terreno muito grande, como um mapa, o terreno de uma cidade. Então, essas são algumas aplicações do dia a dia que a gente observa aí a escala numérica. Certo? Bom, vamos fazer um exemplo aqui, tá? De como calcular uma escala. A distância entre duas cidades em um mapa é de 5 centímetros, sendo que na realidade essa distância é de 300 quilômetros. Qual a escala que foi elaborada esse mapa? Ora, então ele está falando aqui de uma distância entre duas cidades, né? Você tem aqui a distância entre uma cidade A e uma cidade B. Essa distância aqui, ó, no mapa, cidade A e uma cidade B. No mapa, essa distância, eu vou chamar de D minúsculo, é de 5 centímetros. Certo? Já na realidade, no real, essa distância é de 300 quilômetros. Beleza? Então ele quer saber, nessa situação, qual foi a escala que foi elaborada esse mapa. Beleza, turma? O que nós sabemos? Que a escala é igual justamente essa divisão entre a distância no desenho e a distância real. Só que um detalhe muito importante. É uma relação de centímetro para centímetro. Tá? Então, esse 300 quilômetros, eu não posso jogar na forma 300 quilômetros. Eu tenho que transformar 300 quilômetros para centímetros. E para fazer isso, você pega esse 300 centímetros
E vai multiplicar por quanto? Por 100 mil, turma. 100 mil. Tá? Que é a distância do quilômetro por centímetro naquela nossa escala lá de unidade medida. Tá? É a penúltima maior distância, né? Então só perde para quilômetro para milímetro. Tá? Então você vai pegar esse 300 e multiplicar por 100 mil para transformar de quilômetro para centímetro. Beleza? Então isso aqui você bota os 300, né? E acrescenta aí no caso 5 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5. Que número é esse, professor? 30 milhões de centímetros, tá? Então, beleza. Agora a gente vai construir a nossa escalazinha numérica com esses valores. Vamos colocar aqui os 5 centímetros. E aqui vamos colocar nossos 30 milhões. Beleza? Pronto. Uma escala é sempre 1 para alguma coisa. É verdade. Então, o que a gente pode fazer é o quê? Uma simplificação. Posso simplificar aqui, ó, esse 5 com esse 30, ó, que eu só repito os zeros. Então, se você divide aqui por 5, né, faz uma divisão dos dois, tanto numerador como denominador, por 5, você vai obter que essa escala, né, essa escala vai ser igual a 1 sobre 6 milhões. 6 milhões. Então, essa que foi a escala que foi elaborado o mapa. O mapa foi na escala 1 para 6 milhões, ou seja, foi uma redução de 6 milhões de vezes. Beleza, galera? Então, assim que você obtém essa escala. Você pode fazer essa representação na forma de fração, ou então dizer que sua escala é de 1 para 6 milhões. Tem essa outra representação aqui também. Tá? Nas opções, se for uma questão de marcar, geralmente vem assim. Beleza, turminha? Certinho? Então, muita atenção nesse detalhe. Turma, a questão de você usar a escala para relacionar área, né? Você pode fazer também. Tá? Só lembrando que a área também é uma relação de centímetro quadrado para centímetro quadrado. As áreas devem estar em centímetro quadrado. Acontece que escala é uma medida linear. Então, para você ajustar as unidades, quando você for usar a área para relacionar a escala, para relacionar a área, você tem que pegar essa escala e elevar ao quadrado. Já que uma relação de escala é centímetro, para combinar com as unidades da área, centímetro quadrado, você precisa elevar ao quadrado, tá? Quando for utilizar a escala para relacionar a área. Não esqueça desse detalhe bastante importante, certo? E o volume, que é uma medida tridimensional, né? Você tem que elevar ao cubo, tá? Porque o volume está em centímetro cúbico, e o volume maior também em centímetro cúbico. Tá? Então, para também ajustar a unidade, você pega a escala que foi feito o desenho e eleva ao cubo quando você associar com volume, porque são 3 dimensões no volume. Enquanto a área é bidimensional, ao quadrado, o volume é tridimensional. Medida linear não precisa, tá? Porque é centímetro. Beleza? Então, pegue essa dica aí, bastante importante. Vamos lá? Faz mais um exercício? Olha só, um mapa foi elaborado na escala 1 para 1 milhão. Sabendo que esse mapa, a distância entre duas cidades é de 2,5 centímetros. Qual é a distância entre essas duas cidades em quilômetro? Ó, beleza, turma. Olha, vamos sempre usar aqui a questão da fórmula, né? Você tem a escala que é 1 para 1 milhão. Escala é 1 para 1 milhão. Né? E a distância no desenho é de 2,5 centímetros, não é isso? Só confirmar, certo. Então ele está dizendo aqui, turma, que de uma cidade para outra, de uma cidade A até uma cidade B, certo? No desenho, essa distância é de 2,5. Só que ele quer, turma, a distância real. A distância real. E essa distância real ele quer em quilômetros. Olha, turma, vamos lá. Então, vamos ver. Escala não é a divisão
entre a distância no desenho e a distância real? É, professor. Então vamos substituir, né, os valores que nós temos. Olha, a escala, ele me deu. Ele me disse aqui que a escala é 1 para 1 milhão. Temos bem aqui, ó. Certo? A distância é 2,5. E a distância real é o que ele quer. Visão. Certo? Aí você faz o famoso produto dos meios pelo produto dos extremos. Tá? Encontraremos que essa distância real, se você multiplicar 2,5 por 1 milhão, né, você corre uma vírgula e acrescenta 5 zeros. Né? Então você corre aqui uma vírgula, uma casa, fica 25, né? E acrescenta aqui 5 zeros. 2, 3, 4, 5. Fica 2.500.000 centímetros. Certo? Essa distância real. Eu nem precisaria usar a fórmula, só você entender que 1 centímetro no desenho é 1 milhão de centímetros na realidade. Se você tem 2,5 centímetros, então para saber a distância real é multiplicar esse 2,5 por 1 milhão. Beleza? Porque cada 1 centímetro equivale a 1 milhão. Mas tudo bem, você pode usar a fórmula, fica tranquilo. Ora, pessoal, mas ele não quer essa resposta em centímetro, que é em quilômetro. Você lembra que quando eu transformei de quilômetro para centímetro, eu multipliquei por 100 mil? Se você quiser a volta, você vai dividir, realizar a operação inversa. Então, se eu quiser transformar isso aqui para quilômetro, turma, aí você vai dividir esse carinha aqui, ó, por 100 mil, ó. Tá? Quando é de quilômetro para centímetro, tu multiplica por 100 mil. Quando é o contrário, você aplica o inverso. Tá? Então, aqui você consegue cortar zeros, né? Corta aqui, tem 5 zeros aqui. Aqui tem 5 zeros também. Então, essa distância real dessas duas cidades é de 25 quilômetros. Pronto. Respondido a questão. Olha, escala numérica, para quem está fazendo Enem, não existe nenhuma edição do Enem que não tenha caído de escala numérica. Nenhuma. Tanto na prova de matemática como na prova de geografia. Certo? Caiu porque tem cartografia na prova de geografia. Tá? Então, quem está se preparando para o Enem é uma dica de estudo bastante importante. Certo, Vamos para mais um exercício? Olha só, um engenheiro projetou um quarto usando a escala 1 para 50. Sabendo que o quarto tem 6 metros de comprimento por 4 metros de largura. Qual as dimensões desse quarto no projeto? Tá? Então, quarto 6 por 4, né, pessoal? Então, veja bem. Aqui você tem a distância real, tá? A distância real, falou que é um quadrado de 6 metros, 4 metros por 6 metros, né? 6 metros por 4 metros. 6 metros por 4 metros. Esse aqui é o tamanho do quarto real, tá? E aí ele fez um projeto, né? Ele reduziu, fez uma planta baixa, tá? Usando aqui, no caso, a escala 1 para 50. Então ele fez um quartozinho aqui, ó, turma. Lá? Menorzinho. E ele quer saber quanto é esse comprimento e quanto é essa largura aqui no projeto. Usando para isso a escala 1 para 50. Beleza? Então entenderam a história? Ele tem na realidade um quarto grande de 6 metros de comprimento por 4 de largura. Ele fez um projeto, né, que é uma planta baixa. Tá? Um projeto arquitetônico. Certo? Ele usou a escala 1 para 50, quer dizer, ele reduziu 50 vezes. E aí ele quer saber no projeto qual é esse comprimento e qual é essa largura. Quer dizer, esse comprimento, que na realidade é 6 metros, quanto é que ele vale no desenho? Essa largura, que é 4 metros, quanto é que ele vale no desenho? Tá? Então vamos calcular um de cada vez. Primeira coisa, turma, a gente sabe que escala é uma relação centímetro-centímetro. Então eu não posso usar metro. Eu tenho que transformar esses carinhas aqui para centímetro. E no caso, para você transformar de metro para centímetro,
tá? Multiplique por 100. Metro para centímetro, multiplique por 100. Então, esse valor aqui é de 600 centímetros. Ó. A mesma coisa aqui, ó. Esse 4 metros multiplicado por 100 é 400 centímetros. Eu não posso usar a fórmula de escala usando as medidas em metro. Beleza? Então, vamos lá. Se eu quero calcular agora quanto é esse comprimento, no desenho, esse Czinho, se na realidade ele é 600 centímetros. Olha, turma, você pode usar aqui a escala. Ó. Escala é igual a distância no desenho sobre a distância real. A escala que ele utilizou é uma escala 1 para 50. Para 50. A distância no desenho, que eu chamei de Czinho, que é o que eu quero. A distância real é de 600. 600. Se você usa aqui a propriedade fundamental da proporção, meio pelos extremos, né? Fica 50C igual a 600. Corta um zero. Então, 60 dividido por 5 dá 12. Olha, então, no desenho, esse comprimento, que é 600 centímetros na realidade, ele é 12 no desenho. Tá? E esse Lzinho agora, você pode usar a mesma fórmula, turma. Vamos lá. Ó, no caso, né, escala, né, é a distância no desenho sobre a distância real. Ó. Certo? Minha escala é de 1 para 50. Beleza? 1 para 50. A distância no desenho eu chamei de Lzinho. E essa distância real é 400 ó, centímetros. Certo? Fazendo aí produto dos meios pelos extremos, você vai ter 50 Lzinho igual a 400. Cortando um zero com zero, 40 dividido por 5 dá 8 centímetros. Ó. Tá? Então, esse quarto grandão de 6 metros por 4, no desenho que ele fez vai ser 12 centímetros de comprimento por 8 centímetros de largura. Certo? Ah, professor, nem precisava dividir, eu poderia dividir direto 600 por 50, claro. Né, porque cada grupo de 50, ele vale 1 centímetro lá no desenho. Então, você poderia fazer essa divisão direta sem precisar usar a fórmula, tá? Mas, usando a fórmula, sai tranquilo. Beleza? E vamos para mais uma questão. Um monumento em uma praça ocupa 9 metros quadrados de área. Então, essa é a minha área real. Determine a área ocupada por esse monumento no projeto construtivo, cuja escala é 1 para 60. Turma, então, a área real, a área que eu vou chamar de azão, a área real é de 9 metros quadrados. Certo? Aí, essa praça foi feita na escala 1 para 60. Certo? E ele quer saber qual é a área no desenho. Lembre, turma, que eu falei para vocês a questão da área, que você pode usar escala com área, mas você tem que pegar a escala e levar ao quadrado. Então, a fórmula da área da escala usando área é o Azinho sobre o Azão, só que essa escala é elevado ao quadrado. E mais um detalhe, eu não posso entrar na fórmula usando metro quadrado, tem que levar centímetro quadrado. Tá? Metro quadrado para centímetro quadrado, turma, quando você é área, cada casa vale 100. Então, você tem metro quadrado para transformar para centímetro quadrado, tu multiplica por 100 e depois multiplica por 100, até chegar em centímetro quadrado. Então, nesse caso, eu vou ter que multiplicar esse cara por 10 mil. Aí eu vou ter 90 mil centímetro quadrado. Beleza? Então, vamos lá, usar aqui a fórmula. Então, 1 sobre 60, a escala é elevada ao quadrado, vai ser igual à área no desenho que eu quero, sobre aqui, no caso, 90 mil. 90 mil. Beleza? 1 sobre 60 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 60 ao quadrado equivale a 3.600. Igual ao Azinho sobre 90 mil. Beleza? Então, fazendo aqui produto dos meios pelos extremos, eu vou ter 3.600 Azinho igual a 90 mil. Beleza?
A gente pode cortar zeros, né? 2 zeros. Aí você vai ter que a área é igual a 900 dividido por 36. Aí você vai ter uma área Azinho de 25 centímetros quadrados. Essa é a área no projeto. Beleza, galerinha? A aula de hoje foi sobre escala numérica. Espero que você tenha compreendido e até a próxima.